O Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, foi criado em 1973 com o objetivo de abrigar conjuntos documentais relevantes para a história recente do país e desenvolver pesquisas históricas, tendo inicialmente seu próprio acervo como fonte privilegiada de consulta. Os conjuntos documentais doados ao CPDOC, que podem ser conhecidos na íntegra através da internet, constituem atualmente um dos mais importantes arquivos pessoais de homens e mulheres com destacada atuação na vida pública brasileira contemporânea. A organização desses arquivos e sua abertura à consulta pública, hoje totalmente informatizada por meio do sistema Acessos, são tarefas primordiais do acervo do Centro. O CPDOC atuou de maneira pioneira no Brasil na preservação e organização de arquivos privados de cunho pessoal. No início da década de 70, eram pontuais as instituições do gênero e as metodologias de trabalho da área da arquivística no país não eram ainda muito legitimadas. Foi nesse contexto que o CPDOC iniciou discussões visando a elaboração e sistematização de uma metodologia para tratamento da documentação arquivística que recebera, assim como um trabalho de favorecimento de acesso às informações do acervo. A partir da constituição do CPDOC, com a doação do ex-presidente Getúlio Vargas, seguido de arquivos de integrantes do seu governo, como Oswaldo Aranha, Gustavo Capanema e outros, teve início o trabalho de organização dessa documentação. Ao longo de sua história, grande parte dos esforços desenvolvidos pelo Centro teve como foco a organização e disponibilização do acervo sob sua custódia. Atividade que, desde os primeiros tempos, está sob a responsabilidade do então setor de documentação. O então setor de documentação, a atual coordenação de documentação, é a responsável pelas atividades e serviços que dizem respeito ao acervo histórico depositado na instituição. Atualmente é constituído pelo Programa de Arquivos Pessoais, responsável pelo tratamento e divulgação dos arquivos doados ao Centro, e pelo Programa de História Oral, que é responsável pelo controle e divulgação das entrevistas realizadas pelos pesquisadores da Casa. É no âmbito dessa coordenação que são discutidas questões relativas à preservação e ao acesso a diferentes fontes de pesquisa, bem como são desenvolvidos projetos que envolvem o tratamento e a referenciação dos acervos arquivísticos e de entrevistas. A organização desses arquivos recebidos, desde o início, tinha como objetivo a disponibilização da informação para um público amplo de pesquisadores, que era até então exclusivamente se dava através dos inventários. Então, essa forma mais tradicional de acesso e recuperação à documentação, ela restringia o público que poderia acessar a um público de perfil muito específico, como, por exemplo, os historiadores. Esses instrumentos de recuperação da informação forneciam apenas a referenciação do conteúdo de cada arquivo, apresentando resumos dos documentos ou dos dossiês que compunham cada fundo arquivístico. Ao manusear o inventário, o pesquisador entrava em contato com a totalidade do arquivo, devendo debruçar-se sobre ele para buscar os documentos úteis à sua pesquisa. A recuperação imediata de um assunto ou de um documento era praticamente impossível, já que nos primeiros tempos, como não havia indexação dessas unidades, quem pesquisava tinha duas alternativas: ou ler página por página do inventário, ou buscar informações com alguém que já tivesse alguma experiência de pesquisa naquele acervo. Para se recuperar a informação a partir dos inventários, era necessário, na maioria das vezes, ler resumos das unidades documentais, a fim de selecionar aqueles documentos que seriam trazidos à mesa do pesquisador para leitura. Após o desenvolvimento de uma metodologia própria de tratamento metodológico inspirada nos padrões arquivísticos,
Durante alguns anos, o CPDOC se dedicou a expandir o acervo disponível à consulta, buscando organizar arquivos novos que chegavam e prestar consultorias relativas à implantação de documentação em outras instituições e à organização de acervos de natureza privada. Com o passar dos anos, especialmente na segunda metade da década de 90, a pressão para implantar um sistema informatizado de recuperação de dados do acervo se fez sentir. O objetivo era seguir a tendência geral de informatização de serviços voltados para a pesquisa, seja em bibliotecas, seja em arquivos, visando a agilidade e a precisão na recuperação de informações por parte dos usuários. Esse movimento foi sentido principalmente a partir da proliferação dos computadores e da internet, com buscas por informação ganhando cada vez mais rapidez e automatismo. A tecnologia passou a ser vista como ferramenta necessária e indispensável a qualquer instituição que quisesse prestar um serviço eficiente e diferenciado. Essa visão estimulou o desenvolvimento das bases de dados para instituições custodiadoras de acervos e influenciou decisões estratégicas de muitas outras voltadas para a pesquisa. Quem tivesse condições técnicas e principalmente financeiras de implementar até então realidade informática deveria fazê-lo quanto antes. Nesse contexto, o CPDOC não poderia ficar alheio a essa pressão e, para manter sua posição de vanguarda na área de acervos arquivísticos, teve que investir na implantação de um sistema de buscas. Um acervo tão peculiar tinha que contar com um sistema informatizado capaz de corresponder às suas especificidades e à responsabilidade de disponibilização dessas informações assumida pelo centro desde a sua fundação. A informatização estava sendo colocada como uma forma de responder às exigências de uma realidade em franca expansão no campo da ciência da informação. No âmbito das iniciativas de difusão, a gente tem como grande marco da informatização o primeiro passo para a primeira grande divulgação do acervo, a criação e disponibilização online da base de dados acessos, em sua primeira versão ocorrida em 2000. A ferramenta de busca pretendia ser uma interface amigável e vantajosamente funcional para os usuários. A partir de sua implantação, o acesso à informação custodiada pelo centro estava disponível na internet, abrindo uma gama de possibilidades de acesso. O conteúdo descritivo do acervo, até então restrito aos inventários dos arquivos, pode ser vasculhado por meio de várias chaves de busca, por qualquer interessado em uma pesquisa no acervo. Assim, o acesso mudou fundamentalmente as possibilidades de busca, tornando possível vasculhar todo o acervo a partir de um tema de pesquisa. Diante de uma importante transformação que implicava traduzir técnicas tradicionais de organização em formatos padronizados de recuperação de informações no sistema automatizado, o centro optou por desenvolver a sua própria ferramenta de busca ao conteúdo catalogado no acervo. A alternativa de desenvolver um mecanismo próprio foi considerada mais apropriada, já que a Fundação Getúlio Vargas possui uma área de tecnologia da informação capaz de criar uma ferramenta em absoluta consonância com as nossas necessidades, que definia essas necessidades que um sistema desenvolvido para gerenciamento de arquivo àquela época precisava ter. Então, foi a maior conquista dessa parceria, foi construir um software próprio, absolutamente conectado com as necessidades específicas do acervo. Agora, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o projeto de preservação e disseminação do acervo histórico. O projeto de preservação e disseminação, ele marca uma política muito importante dentro da instituição. É quando a instituição se convence de que o uso e as potencialidades do uso das tecnologias informáticas e etc. garantiriam ao nosso acervo um alcance muito maior se estivesse na internet, se estivesse disponível da forma que fosse
mas desde que não restritos às paredes da sala de consulta. Então, nesse sentido, desde do primeiro grande marco, da criação do sistema de base de dados, sua colocação na internet, através do portal CPDOC, o grande marco desse processo de publicidade e do acervo foi ainda em 2000, com a digitalização de todo o acervo iconográfico organizado e disponível para consulta à época. Ou seja, significa dizer que já em 2000 os usuários que pesquisavam acervo iconográfico sequer precisavam comparecer às instalações do CPDOC lá no Rio de Janeiro. Bastava acessar a internet e consultar essas imagens já todas disponíveis online para consulta naquele momento. O segundo grande marco desse processo foi o início da digitalização dos documentos textuais, que foi inaugurado com a digitalização do acervo do ex-presidente Getúlio Vargas, disponibilizado já em 2005, a sua totalidade de arquivos pessoais. Então esse foi um grande marco. Na sequência, em 2007, conseguimos um projeto que digitalizou o Geisel, apenas o Geisel. Na sequência, um grande projeto originário de uma lei Rouanet, em parceria com uma instituição financeira, possibilitou a digitalização de mais de 360 mil páginas de documentos pessoais, mais de 30 mil fotografias que haviam chegado no acervo, a totalidade dos discos presentes no acervo até então, a totalidade das películas cinematográficas que possuímos até então, todas as fitas cassete do acervo até então foram digitalizadas. Atualmente, nós nos encontramos também num projeto igualmente importante, que está digitalizando cerca de 350 mil imagens, de um projeto também via Ministério da Cultura, aonde são, dentro dessas 350 mil imagens, nós temos acervos muito importantes sendo digitalizados, como o acervo do ministro Gustavo Capanema, acervo de ex-presidentes como Café Filho e Dutra, e também um acervo muito importante, que é o acervo do ex-governador paulista André Franco Montoro, que dentro dos próximos meses estarão totalmente disponíveis para consulta pública através do nosso portal CPDOC. Esse é um panorama atual, não considerando esse atual processo em curso de 350 mil. Ele não está computado aqui, mas eu posso adiantar que no momento que for concluído, a gente consegue elevar esse número para 33%. Ou seja, hoje, disponibilizados no portal CPDOC, na internet, basta abrir o site, acessar e consultar 22% do acervo. Ao término do atual projeto de digitalização, dessas 350 mil que eu falava anteriormente, nós elevaremos esse patamar para 33% do acervo. E a importância do impacto dessa disponibilização eu trago agora. Hoje, nós temos essas taxas significam a quantidade de acessos que são exclusivamente feitos online. Traduzindo, significa dizer que 93% do nosso público demandante de acervo em 2011, 98% em 2012, 77% em 2013 e 78% em 2014, acessaram o nosso acervo, os nossos serviços, sem sequer se dirigir às instalações do CPDOC ou sentar em alguma cadeira em nossa sala de consulta. Toda essa demanda é possibilitada
Pela base de dados que permite a pesquisa total de todo acervo organizado. As ferramentas disponíveis de solicitação de documentação. Por exemplo, eu posso estar aqui em São Paulo, se eu achar que é mais viável pagar a reprodução de um documento, eu posso fazê-lo através da nossa base de dados e não preciso ir ao Rio para consultar essa documentação. Então isso favorece e estimula que a pesquisa seja feita online, sem mencionar a quantidade de documentação digitalizada, que significa dizer que você acessa o documento como se estivesse em nossa sala de consulta. A diferença é que não terá contato com a versão física, mas uma versão idêntica, fidedigna, digital, na internet, a qualquer momento, sábado, domingo, feriado, a qualquer horário, e ao bel prazer de quem deseja acessar. Outra informação muito significante desse projeto de preservação e disseminação é que dos 10 arquivos mais consultados, 7 são digitalizados. É bem verdade dizer que, como o projeto de digitalização ele é muito custoso, há uma política de determinação de quais fundos são digitalizados, se leva em consideração, obviamente, a relevância desses fundos, salvo algumas exceções. Mas a gente pode ver na tela seguinte a importância que digitalizar faz, né? Aqui a gente tem uma análise exatamente pontualmente antes da disponibilização de um fundo digitalizado no portal e imediatamente depois, né? E, por exemplo, o caso do Geisel é um caso emblemático porque ele sempre foi um fundo muito acessado, muito demandado. Então, antes dele ser disponibilizado na versão digital, ele respondia em 2007 pela quarta maior demanda dos nossos fundos. E mesmo ele já sendo bem demandado, assim que ele foi disponibilizado, ele passou a ser o segundo. E temos aí casos ainda mais impactantes, como o Juarez Távora, por exemplo, que é um fundo não muito demandado. Nós temos cerca de 130 organizados. Então, na 20ª colocação, ao disponibilizá-lo, ele tomou a 10ª posição e assim sucessivamente. Paulo Nogueira Batista, de 33 para 19º, Azevedo da Silveira, que é um fundo importante e que vale dizer que, por ser um fundo muito grande, ele foi digitalizado apenas em sua série mais relevante, que é a série Ministério das Relações Exteriores. E mesmo essa série, não sendo a maioria do fundo dele, contribuiu para projetar a consulta a ele grandemente. Ele era o 16º e passou a ser o 8º imediatamente após sua disponibilização em formato digital. O caso do Café Fino, um caso bastante recente, que em 2013 era o 28º e foi para 11º. Clemente Mariani. Então, voltando àquele dado dos 22% que temos hoje digitalizados, esses 22% correspondem a 57% da demanda da consulta feita nesse período, de 2012 a 2014. Ou seja, é importante sentir esse movimento de digitalização, que menos que 1/4 do nosso acervo disponível hoje digitalizado, aquele dado de 22%, ele corresponde a quase 60% da demanda. Então, é um sinal muito, muito claro da importância que é disponibilizar digitalmente. Agora trago questões mais recentes que continuamos pensando no sentido de integrar ainda mais todas as nossas ferramentas e recursos de pesquisa com as demandas atuais,
com as ferramentas que vêm predominando, né? O que isso quer dizer? Nós implementamos agora, bastante recente, agora nesse ano de 2016, a abertura tecnológica da nossa base de dados. Isso significava dizer que antigamente ela não conversava em termos de metadados com os padrões de internet, buscadores, etc. Então, mesmo apesar dela estar online, os buscadores não conseguiam fazer nenhum tipo de leitura de toda essa informação que a gente tinha na base de dados. Então, isso foi modificado hoje em termos de padrões de metadados. Ou a gente pode dizer que o nosso acesso é aberto. Isso significa dizer que ferramentas como o Google conseguem entrar e ler e entender toda essa informação que a gente tem catalogada do acervo na base de dados. Então, isso, na prática, é importante porque a gente conseguiu criar uma forma de fazer o próprio Google entender que, se você quiser pesquisar uma classificação específica, o Google já é capaz de entregar, né? Então, aqui eu fiz o teste aqui de pegar uma classificação de um acervo, de um documento do arquivo do Fundo Capanema, e joguei a classificação que é nossa no Google e ele já localizou. A mesma coisa acontece quando você pega o resumo e joga no Google. É importante que se diga que esse movimento, ele é um movimento ainda inicial, porque foram liberadas quase 100 mil, em torno de 95 mil URLs que representam esses resultados de internet. O Acessos liberou cerca de 95 mil. Então isso ainda vai levar um tempo para que os buscadores consigam ler, indexar e apresentar todos esses resultados em suas buscas. Aqui o resumo, né? Antes a própria classificação nossa, aqui o resumo nosso, já pesquisando no Google é possível encontrar. Uma coisa também bastante importante, que é a marca desse movimento que está acontecendo agora, são o que a gente está chamando de URLs amigáveis e únicas, né? Então agora cada item do nosso acervo pesquisável pela nossa base de dados possui uma URL. Isso possibilita, além que os motores de busca rastreiem, possibilita também que, por exemplo, você lide com as redes sociais. Então você pode fazer uma pesquisa, encontrar uma documentação lá e compartilhar na sua rede social, né? O que a gente quer com isso? A gente quer tentar aumentar, né, o alcance que o nosso conteúdo informacional pode ter, né? No início eu falava de um perfil bastante específico que pesquisava em inventários e que já tinha que ter toda uma pré-noção de um acervo para fazer uma busca bastante pontual. E hoje a gente trabalha exaustivamente nesse sentido, né? Extrapolar esse perfil e tornando esse perfil mais aberto possível, né? É o perfil da rede social, é o perfil do aplicativo que eu já vou mostrar agora. Então, a gente quer, nesse movimento, o que é também inevitável acabar contribuindo para a própria internet, porque a tendência é que os motores de busca associem pesquisas sobre temáticas, por exemplo, da história do Brasil, com documentação do nosso acervo. Então, o que significa dizer que você, ao invés de, por exemplo, uma matéria jornalística que pode ter sido associada pelo Google, no caso, a uma determinada temática, quando alguém faz uma pesquisa escolar, por exemplo, pesquisa lá suicídio de Vargas, por exemplo, e isso pode estar associado a fotos, a matérias de jornal, ou a algum livro, etc. Ao liberarmos essas quase 100 mil links na internet, é esperado que o Google possa, em algumas situações, utilizar como referência essas informações do nosso acervo. Então a gente acredita que vai contribuir para abrir esse perfil
e para elevar o próprio conteúdo dos resultados das buscas, né? Porque você pode agora oferecer um documento de arquivo que, se tiver digitalizado, vai estar ao alcance do clique. A pessoa basta clicar e ele vai abrir aqui, ou pelo menos vai abrir a possibilidade dele pesquisar uma fonte diferente, dito de um perfil de usuário que não é esperado em arquivos. Para finalizar, seguindo essa tendência de conectividade, mobilidade, redes sociais, o nosso item mais novo, nosso recurso mais novo é o nosso aplicativo CPDoc, em que a gente tentou levar para as telas de dispositivos móveis, as telas menores, todos os recursos de busca que oferecemos no portal. Então, é a nossa grande menina dos olhos no momento, e é um aplicativo gratuito, aqui é a carinha dele, é disponível para as plataformas iOS e Android, e ao acessá-lo, você, como vê aqui, você tem acesso ao guia dos arquivos, ao acervo completo. Ele é bastante completo, porque você realiza exatamente a mesma pesquisa disponível no nosso portal, você consegue realizar nele. Está aqui, é como se fosse uma versão reduzida do portal. Todas as modalidades de busca simples, busca avançada, a busca no conteúdo do dicionário histórico biográfico brasileiro, que também é produzido pelo CPDoc, a busca nas entrevistas de história oral, o login e o cadastro ainda permanecem aqui, mas são opcionais. Se você quiser entrar e fazer e não se cadastrar, não há necessidade. Antes ele era obrigatório, agora não mais. Inclusive a disponibilização online, que eu falava, mas não mostrei no momento. Essa é a visualização de um documento digitalizado dentro da tela do smartphone via aplicativo. Então nós conseguimos levar todas, nós e também principalmente a equipe de tecnologia da informação da Fundação Getúlio Vargas, conseguiu levar para as telas de dispositivos móveis todas as nossas ferramentas de busca. É isso, não estourei o tempo, obrigado pela atenção.